Olá, meninas, sejam então muito bem-vindas ao nosso terceiro encontro da mentoria Florescer. Então, esse encontro, nós vamos falar, o tema do nosso encontro é apego e dependência emocional. Por que que eu me apego tanto? Então, vocês vão entender nesse encontro por que que vocês têm um apego mais que o normal. E quando se fala em dependência emocional ou apego dentro dos relacionamentos, eu quero frisar algo muito importante, que não é só relacionamento amoroso. Como eu sempre falo em todas as aulas, isso se escancara dentro do relacionamento amoroso, porque relacionamento amoroso é um espelho, é um reflexo do que a gente tem internamente. Mas muitas vezes nós temos esse apego e essa dependência emocional também com os nossos filhos, ou com o nosso pai ou com a nossa mãe, ou no nosso ambiente de trabalho, ou talvez com os nossos amigos, ou com algum irmão. Enfim, nas mais diversas faces, viés dos nossos relacionamentos, nós podemos sim ter esta dependência emocional, desenvolver essa dependência emocional. Por mais que, na grande maioria dos casos, a dependência emocional ela se escancara dentro do relacionamento amoroso. Então, a próxima, sempre eu trago, então, uma passagem bíblica, e hoje não é diferente. Então, eu trouxe Isaías 41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. O que quer dizer isso? Quando a gente está vivendo na dependência emocional, o que grita internamente, o que grita dentro de nós é: eu não consigo ficar sozinho. Quando, na verdade, esta passagem ela traz que Deus nos fortalece, Deus nos ajuda, Deus é o nosso sustento. Essa passagem ela nos lembra que Deus não promete que as pessoas vão embora da nossa vida, mas traz e lembra que haverá sustento, Ele nos sustentará. Então, que vocês meditem essa semana nessa passagem também, em Isaías 41:10. Então, a gente sempre começa com neurociência, né? Então, hoje não é diferente. E eu gosto de trazer muito a questão do cérebro, de como o cérebro funciona, porque sim, nós somos movidos pelo cérebro, o cérebro é que dita muitas vezes a regra da nossa vida. Por mais que o cérebro, ele lê a informação que o nosso corpo transmite para ele, né? O trauma, ele mora no corpo, isso eu já falei para vocês. Então, tudo aquilo que a gente viveu, todos os nossos traumas, medos, dores, enfim, tudo mais, fica armazenado no nosso corpo, né? O nosso corpo sente. Só que o que o nosso corpo sente, ele passa para o nosso cérebro. Né? Então, o cérebro humano, ele foi desenvolvido antes de tudo para garantir sobrevivência. E para ele, estar em vínculo sempre significou proteção. Ou seja, o cérebro ele não busca felicidade, ele busca sobrevivência, ele busca proteção. Tudo que o cérebro faz é para te proteger. Todas as vezes que acontece alguma coisa que você se sabota, é teu cérebro entrando no modo sobrevivência para te proteger. Porque o que acontece? Toda vez que você passa por uma experiência diferente, né, uma experiência nova, o cérebro não entende como sendo, ele não entende que aquilo é uma experiência que vai gerar algum resultado positivo para você. Então, ele é como se ele te bloqueasse para te proteger, para você sobreviver, né? Então, por milhares de anos, ficar sozinho significava risco real de morte. Então, o sistema nervoso aprendeu que perder vínculo é igual perigo.
lembra que em outras aulas eu já trouxe para vocês, lá na história dos homens da caverna, que quando eles se deparassem com um perigo, alguma coisa, ou eles lutavam ou eles fugiam. Era um meio de sobrevivência deles. Só que isso, de uma forma ou de outra, aqui nessa parte do nosso sistema límbico, ainda ficou gravado, né, nessa parte aqui do cérebro. Então, mesmo que hoje não haja risco físico, o cérebro emocional, ele ainda reage como se houvesse. Então, por quê? Porque ele entende que se eu perder um vínculo, se eu me sentir rejeitada, abandonada, humilhada, eu vou entrar em perigo. É a mesma coisa que acontecia lá com os homens da caverna, lá na pré-história, né, lá nos primórdios da humanidade, quando eles se deparavam com um animal. Eles lutavam ou eles fugiam. Então, o cérebro ele reage da mesma forma. Não quando a gente encontra um monstro, um leão, mas quando a gente passa por pequenas situações durante o nosso dia, no nosso dia a dia, na nossa vida de abandono, de rejeição, de humilhação, de medo, de angústia, né, de humilhação. Então, o cérebro entende isso como perigo. Então, a amígdala, que é essa estrutura cerebral aqui, que ela faz parte do sistema límbico, ela é responsável por detectar essas ameaças. Então, quando ela percebe, como eu falei agora há pouco, rejeição, distanciamento, abandono, indiferença, conflito, rejeição, como está aqui, humilhação, injustiça, todas essas questões que nós acabamos passando no dia a dia, essa amígdala, ela dispara um alerta interno. Ela ativa um alerta. E aí vem a ansiedade, vem a aceleração cardíaca, pensamentos repetitivos, necessidade de agir imediatamente. Eu tenho certeza na vida de vocês que quando aconteceu alguma situação, vocês agiram imediatamente. Vocês tiveram uma reação rápida àquilo que aconteceu com vocês. Sabe uma pessoa quando ela fala alguma coisa para você e você responde na hora, sem pensar? É a amígdala disparando esse alerta, ativando esse alerta. Ou senão você passou por alguma situação, alguma coisa, e aí dá aquela ansiedade, o coração dispara. É a amígdala disparando esse alerta interno, fica como se estivesse em perigo. Todas as vezes que você passa por rejeição, por distanciamento, abandono, indiferença, conflito, medo, humilhação, injustiça, a amígdala, ela dispara esse alerta interno. Por quê? Porque o trauma, ele mora no corpo. Então, você passou por situações traumáticas na sua vida, o corpo, ele manda essa informação para o teu cérebro, e a amígdala, então, faz esse papel de disparar esse alerta interno, de ativar isso dentro de você. Então, o problema é que muitas vezes o perigo ele não é real. Ele é uma memória emocional antiga sendo reativada. Como eu falei agora há pouco, então, o perigo, muitas vezes, ele não existe. Você não encontrou um monstro, você não encontrou um bicho de 7 cabeças, ou um leão, algo ali, um perigo real mesmo. Mas o que acontece? Tem memórias emocionais de dor, de medo, de abandono, de rejeição, de injustiça, né? Várias memórias emocionais que estão no seu corpo, e aí tudo isso ele é ativado com essa situação que acontece aí no seu dia. Certo? Estão entendendo até aqui? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, nos primeiros anos de vida, o cérebro está em formação intensa. Então, assim,
Até os 8, 9 anos de idade, muitas pessoas falam, né, muitos especialistas falam, até os 7 anos de idade. Mas o nosso cérebro, até os 21 anos, a verdade é que ele está em intensa formação. Né? Essa parte aqui eu já trouxe para vocês, essa parte aqui mais desenvolvida do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele vai realmente amadurecer e desenvolver depois dos 21 anos de idade. Né? Então, até os 21 anos de idade, essa parte mais recente, mais desenvolvida do cérebro, ela vai ficar se desenvolvendo até os 21 anos de idade. Por mais que ali na primeira infância, até os 7, 8 anos de idade, é o período crucial para esse desenvolvimento. Né? E a criança depende totalmente dos cuidadores para regular as suas emoções. Então, quando o vínculo é seguro, e eu quero que agora vocês olhem um pouquinho para a história de vocês, como é que foi com os pais de vocês? Vocês, criança, com os pais de vocês. Lembra lá de vocês, criança? O vínculo entre vocês e o pai e a mãe, ou enfim, com quem cuidou de vocês, porque muitas vezes a gente foi cuidada por uma avó, por uma tia, né? Mas esse vínculo, se ele foi seguro e previsível, ou seja, existia previsibilidade na rotina, nas ações, por isso que é muito importante ter previsibilidade e rotina para as crianças. Criança e ali pré-adolescente e adolescente, enfim, precisa de rotina, precisa de horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para estudar, horário para brincar, horário para assistir TV, né? Por mais que a gente sabe muitas vezes que tem situações que por trabalho e tudo mais acaba se passando um pouco do controle, mas necessidades básicas, dormir, comer, estudar, precisa-se ter rotina, né? Precisa-se ter rotina, por quê? Porque o cérebro aprende segurança. Eu vejo assim muitas vezes quando os pais mandam os filhos para a creche não tem rotina nenhuma, então tem aquele período de adaptação na creche, né? 2, 3 semanas, depende da criança até um pouquinho mais. Por quê? E depois que existe essa previsibilidade de comer, de dormir, de brincar, de fazer atividade, né, de sair para o pátio, de ficar dentro da sala, enfim, a criança ela consegue se regular muito mais fácil. E não é diferente em casa. Uma criança que tem previsibilidade na rotina é uma criança que não é uma regra, mas ela tende a conseguir se regular mais fácil. Não que ela não vai ter dificuldade, ou ela não vai ter períodos de estresse, ansiedade, principalmente questão de uso de telas, né? Que deixa a criança muito mais, né, ativa, ou enfim, que deixa muito mais a criança ali com hiperfoco, né? Então, mas uma criança que ela tem essa rotina, ela é uma criança que ela consegue se regular um pouquinho mais fácil do que uma criança que não tem. Então, eu quero que você olhe um pouquinho lá para o teu passado, para a tua infância, início da adolescência. Existia previsibilidade? Ou chegava ali, de manhã você não sabia o que vocês iam fazer, não sabia como ia ser as coisas, ou talvez não tinham o que comer, ou não sabiam se iam conseguir ir para a escola, porque não tinha transporte, porque tinha que ir a pé, ou dali a pouco se programou para ir para a escola e tinha que ficar em casa, né? Ou existia alguém muito doente na família, que precisava de cuidados, e aí, então chegava na hora, não dava-se para fazer aquilo que foi planejado, né? Instável ou imprevisível. Então, se na tua infância, ali na adolescência, a vida de vocês, o sistema familiar de vocês era muito instável, muito imprevisível. Lembra da primeira aula lá que eu trouxe da questão de conflitos, dificuldades financeiras, brigas, enfim, várias questões ali que eu trouxe, que traz essa instabilidade e essa imprevisibilidade para o sistema familiar, filhos doentes, né, pessoas ali que precisavam cuidado a mais.
né? Eu trouxe alguma coisa também na outra aula sobre a boazinha, né? Que a mulher, ela teve, então, que aprender a sobreviver. Então, o cérebro aprende hipervigilância. Quando se tem um ambiente, um relacionamento, né, instável, quando lá o teu relacionamento com os teus pais, né, na tua família, no teu sistema familiar, era um relacionamento instável, de conflitos, de brigas, de dificuldades, de escassez, de medo, você aprende a ser hipervigilante. O que quer dizer isso? Está sempre em estado de alerta. É como se sempre parece que você vivesse porque alguma coisa vai acontecer com você. Você sempre está assim, o teu cérebro não desliga. Essa que é a verdade. Você está sempre assim pensando. E aí vem a ansiedade, porque você não sabe o que vai acontecer, vem excesso de controle, porque você tem medo, né? Então, você está sempre nesse estado de alerta, nessa hipervigilância. Ou talvez se você vem de um sistema familiar onde existia muita frieza, muito distanciamento, não existia assim muito conversas, conversas eram veladas, não tinha esse contato físico de abraçar, de beijar, de pegar no colo, de dizer eu te amo, de fazer carinho, né? Os pais eram frios, eram distantes, então você aprendeu a se desligar emocionalmente. Por mais que hoje talvez você tenta ser uma mãe mais amorosa, uma esposa mais amorosa, uma amiga que está sempre presente, mas o teu cérebro tende a sempre aparece a te desligar da realidade. É como se você sempre estivesse no mundo da lua, entendeu? É como se você não estivesse no aqui e no agora presente. Ou você está pensando no passado, em coisas que aconteceram, ou você está sempre no foco no futuro. Então, você nunca está no presente. E claro, gente, o nosso cérebro ele tende a nos levar para essas situações. E tem momentos, sim, que a gente não vai estar sempre sendo focada no presente. Mas eu quase nunca estou no presente. É como se eu desligasse, se eu estivesse no mundo da lua, as pessoas falam comigo, eu não presto atenção, sabe? Eu falo assim, eu sou curta de memória, né? Eu esqueço das coisas facilmente. Então, se você tem problema de memória, se você esquece das coisas, se você se desliga muito fácil, se você, sei lá, está assistindo um filme e você viajou, assim, sabe? Se você está lendo um livro, você leu 2, 3 páginas e você viajou, sabe? Se as pessoas estão falando com você e você está lá em Nárnia, entende? Então, tudo isso são sintomas de quê? De que você passou por um sistema familiar ou situações de frieza e distanciamento, né, com pessoas além da tua família, pode ser com os teus pais ou pessoas que cuidavam de você. Então, essas experiências, elas moldam o chamado modelo interno de relacionamento, entendeu? O que isso significa? Estou tomando muita água, tá quente. Isso significa o quê? Que a forma como você aprendeu o teu modelo interno de relacionamento é a forma como você vai atrair os relacionamentos na vida adulta. Mais uma vez, eu quero frisar, não necessariamente relacionamento amoroso. Por mais que o relacionamento amoroso se escancara tudo isso, mas muitas vezes você vai estar vivendo algo parecido assim com os teus filhos, ou com os teus pais, ou com os teus irmãos, ou lá no ambiente de trabalho, ou lá com os seus amigos, né? Por mais que sim, relacionamento amoroso, a gente consegue visualizar isso muito mais dentro do seu relacionamento amoroso. Então, se você vive um relacionamento, se você atraiu uma pessoa que você se sente segura, né? Que você se sente bem, que você se sente confortável, que você, como é que eu vou dizer? Que você não fica pensando besteira quando aquela pessoa sai, que você não fica desconfiada, olhando o celular, sabe? Você viveu na tua infância, a maior parte do tempo, um relacionamento com os seus pais, na sua infância, com as pessoas que cuidavam, de segurança e previsibilidade. Né? Por quê? Porque é esse o modelo interno de relacionamento que você tem. Então, se os teus pais passaram previsibilidade, segurança para você,
o cérebro entendeu isso, então você vai atrair pessoas que vão gerar esses mesmos sentimentos, essas mesmas emoções em você. De segurança, previsibilidade. Se você passou por instabilidade, imprevisibilidade, escassez, medo, abandono, enfim, rejeição, você vai atrair uma pessoa que traz tudo isso para você. Desconfiança, traição, e não necessariamente traição física com outra mulher, mas às vezes traição de mentira, de omitir certas coisas dentro de um relacionamento. Aquela instabilidade, aquela imprevisibilidade, hoje a pessoa está de um jeito, amanhã você não sabe que você está sempre pisando em ovos e você não sabe como a pessoa vai reagir. Hoje você fala uma coisa, a pessoa reage de um jeito. Amanhã você fala aquela mesma coisa ou algo parecido, ela reage de outro jeito. Então, aquela instabilidade. Você não sabe muitas vezes nem como se comunicar dentro do relacionamento, porque você não sabe da reação da pessoa, né? Ou você vai estar sempre ali desconfiada da pessoa. Por quê? Porque não tem uma previsibilidade. Porque o teu cérebro, você vai estar sempre em alerta com aquela pessoa. Aquela pessoa sai, você desconfia. Aquela pessoa pega o celular, você está desconfiando que ela está fazendo alguma coisa. Entende? Aquela pessoa lá saiu, foi falar com, né, vamos pegar um exemplo ali em colegas de trabalho, para não pegar só relacionamento amoroso. Tem uma coleguinha que dispara isso em você, ela está conversando com uma outra coleguinha lá do teu serviço, você acha que elas estão falando sobre você, entendeu? Pode ser que elas estão falando, pode ser como elas estão falando sobre outro assunto, mas você acha que é sobre você, você acha que estão falando mal de você. Ou com uma amiga, entende? Então, o teu cérebro está sempre em hipervigilância. Ou se não, se você atrair um relacionamento para você, seja amoroso, de amizade ou no trabalho, onde as pessoas são distantes de você, onde elas são frias, onde elas te tratam com frieza, né? Onde elas te tratam com indiferença muitas vezes, né? E aí você não sabe, meu Deus, o que eu fiz para ela me tratar dessa forma. Ou ali dentro do relacionamento amoroso, aconteceu alguma situação, alguma coisa, o teu marido simplesmente se desliga. Por mais que às vezes, sim, é natural do homem entrar na caixa do nada. Guardem isso. Na verdade, assim, a gente, quando acontece alguma situação, a gente já quer resolver na hora, resolver de imediato e falar já na hora. O homem não, muitas vezes o homem tem que entrar naquela caixa do nada. E às vezes ele fica minutos, às vezes ele fica 1 ou 2 horas, e isso é bem natural do homem. Então, entrar naquela caixa do nada, ficar em silêncio, né? Agora, se toda vez, toda reação sua acontece essa frieza, esse distanciamento, você atraiu essa pessoa porque você também viveu isso na sua infância. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho de como funciona esse vínculo. Então, quando a mulher ela sente medo intenso de perder, necessidade constante de validação, desespero diante do afastamento, dificuldade de ficar sozinha, tem muitas mulheres que não gostam de ficar sozinha, não gostam da própria companhia. Isso não significa que ela ama demais. Ah, eu tenho medo de perder meu companheiro porque eu amo ele. Não, você não ama ele. Isso não é amor. Ah, meu marido, meu namorado, meu parceiro, enfim, minha irmã, ou minha mãe, ou meus filhos, enfim, né? Eu quero que vocês visualizam todos os relacionamentos de vocês, porque muitas vezes isso não está acontecendo dentro do relacionamento amoroso de vocês. Talvez está acontecendo com um filho, relacionamento com um filho, ou com um pai, ou com uma mãe. Ah, minha mãe nunca me valida. A minha mãe nunca me fala nada, entende? A minha mãe nunca me apoia, entendeu? Ou, né, por isso que eu digo assim, se escancara isso dentro do relacionamento amoroso, tem muitas mulheres que dizem, ah, meu marido não me apoia, meu marido não me elogia, meu marido isso, mas muitas vezes tem mulheres que, ah, minha mãe nunca fala isso, minha mãe nunca fala aquilo. Ou o meu filho não diz eu te amo.
Eu falo sempre para o meu filho, eu te amo, mas meu filho não retribui, meu filho não me dá abraço, meu filho não me dá algum beijo, minha filha, entende? Parece estar sempre distante, frio, né? Ou me trata com indiferença. Então, a mulher que ela tem essa necessidade constante de ser validada por aquilo que ela faz ou por aquilo que ela fala, ela acha que ela vai se sentir amada quando ela for validada, mas isso não é amor. Quando as pessoas se distanciam, ela entra em desespero. Então, vão olhando ali para a vida de vocês e ver se vocês se identificam com isso. Ou aquela dificuldade de ficar sozinha, como eu falei, tem pessoas que não suportam ficar sozinhas. E se estão sozinhas, não conseguem ficar sozinhas sem fazer nada. Ou estão rolando as redes sociais, ou vão assistir um filme, ou vão fazer alguma coisa, ou vão limpar a casa, enfim, elas não conseguem não fazer nada. Por quê? Porque o momento que elas param, elas têm que escutar o barulho da própria mente. E tem pessoas que não suportam o barulho da própria mente, né? Então, isso não significa que ela ama demais, significa que o sistema nervoso dela aprendeu que vínculo instável é ameaça. E o corpo reage antes da razão. Então, mais uma vez, o sistema límbico, o sistema nervoso dela, aprendeu que para ela estar neste relacionamento, ela precisa criar um vínculo instável, porque só assim ela vai se sentir amada. Só que a verdade é que isso não é amor, isso não é um relacionamento saudável. A gente aprende na escola português, matemática, ciências, geografia. No nosso sistema familiar, a gente traz crenças, mas ninguém ensina sobre relacionamento. Nós aprendemos sobre relacionamento através dos modelos do nosso sistema familiar, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos bisavós, né? Que os modelos que vão passando de geração em geração. Mas nunca ninguém sentou e ensinou isso para gente. E a gente vai repetindo muitas vezes o que aconteceu há 4, 5, 6 gerações do nosso sistema familiar, a gente vai repetindo sem saber. Então, quando a gente tem esse vínculo de ameaça dentro do nosso sistema familiar, a gente aprendeu isso, a gente repete isso dentro do relacionamento. Então, o corpo, como eu falei no início, o trauma mora no corpo, então ele vai reagir antes da razão. Então, a parte racional do cérebro, que é essa parte aqui, o córtex pré-frontal, só consegue agir quando o sistema emocional está regulado. Por isso que, em momentos de ansiedade intensa, é difícil pensar com clareza, e por isso que eu vou sempre repetir. Se vocês nunca me escutaram falar isso, vocês vão me escutar agora. Não adianta tomar remédio se você não regular o seu sistema emocional. O remédio ajuda? Claro que ajuda. Eu não sou 100% contra remédio, gente. Tem situações que sim, que a gente precisa de ajuda medicamentosa. Não tem. Depende do grau, depende da situação, a gente sim precisa de ajuda medicamentosa. Agora, por si só, não basta, ele só vai anestesiar o sintoma. Se a gente não olhar para o nosso sistema emocional, para as nossas emoções, para a nossa mentalidade, não adianta, você vai ficar a vida toda tomando remédio para depressão, remédio para ansiedade. Por quê? Porque é um sintoma, existe uma raiz, existe uma causa por trás disso. É a mesma coisa dentro do relacionamento amoroso. Você está ali vivendo um relacionamento tóxico, bagunçado, você não tem autoestima, você está fragilizada, você está vulnerável, talvez você está passando por situações difíceis dentro do seu relacionamento. Não adianta você só olhar para aquela situação ali, você precisa entender por que você atraiu esse tipo de relacionamento. Quais são os seus modelos, os seus padrões de relacionamento, o que você entende sobre se relacionar, quais são as crenças que você traz dentro do seu relacionamento, o que você viu e ouviu sobre relacionamento amoroso, entendeu? Tudo isso, você precisa trabalhar tudo isso. Entende? E eu digo uma coisa, a maioria das mulheres que tem ansiedade e depressão, a maioria,
tá? Estão num relacionamento bagunçado. Não digo um relacionamento tóxico, mas elas não são felizes no relacionamento amoroso. E estão esperando mudanças do parceiro. Eu vi essa semana, eu achei muito interessante um vídeo. Claro que lá ela falava para mulheres que estão namorando, né? Mas eu quero trazer um pouquinho para vocês dessa questão de querer mudar o outro, né? Ela dizia que relacionamento é igual uma exposição de museu. Claro que lá ela falava sobre namoro, né? Ela dizia assim que quando você vai visitar uma exposição lá no museu, né, uma exposição de quadros, por exemplo, e você chega na frente de um quadro azul, né, numa tela todo azul, você não chega para a tela e diz, eu quero que você seja laranja. Ou agora eu quero que você mude para a cor rosa. Você aceita do jeito que é e você passa para o próximo. O que que isso significa dentro do relacionamento? Não adianta você dizer para o teu parceiro, para de beber, para de fumar, para de voltar tarde para casa, da noite, né? Para de assistir pornografia, para de me trair. Ele não vai mudar, ele só vai mudar porque quer. E a verdade é que as pessoas não mudam quando elas não enxergam que aquilo que elas estão fazendo é um problema, né? Então, claro que lá, como eu falei, ela falava sobre namoro, e namoro é um teste, ou acaba em casamento, ou acaba, e cada um vai para um lado. Por quê? Porque no período de namoro você vai observar. É um pouco diferente a dinâmica dentro de um relacionamento, de um casamento, onde já existem filhos, por exemplo. Mas isso não quer dizer que você vai se submeter. A verdade hoje é que se você está vivendo dentro de um relacionamento onde existe desrespeito, onde existe traição, onde você fala, ah, para de beber, fala, para de fumar, para de sair com os teus amigos, para isso, para aquilo, é porque muito antes deu sinais e você simplesmente colocou uma venda dentro dos seus olhos e você achava que você ia mudar esse parceiro, você ia salvar esse parceiro. Ah, não, comigo vai ser diferente, depois que a gente casa vai ser diferente. Não vai. A situação só piora. Então, ela trouxe isso no sentido, assim, de observar as atitudes, né? Observar. E esse namorado, né? Vamos pegar o exemplo que ela trouxe. Está bebendo, está consumindo pornografia, está, sei lá, fumando ou está usando drogas. É o pai que eu quero para os meus filhos. É com esse homem, é com esse cara que eu quero dividir o resto da minha vida, dos meus dias. Se não for, passa para o próximo. Como eu falei, a dinâmica dentro do casamento é um pouquinho diferente, porque envolve muito mais coisas. Mas você também precisa observar. É esse relacionamento que eu quero viver para o resto da minha vida. É com essa pessoa que eu quero estar para o resto da minha vida. E, gente, não vai ser perfeito, vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter conflitos, vocês vão ter que sentar, conversar, mas ele te desrespeita ou ele te respeita? Ele tenta ser um bom pai, um bom marido, ele está ali presente, ou ele te deixa no vácuo? Ele é frio ou ele tenta conversar e tenta resolver os problemas? Ele é instável ou você está sempre pisando em ovos? Ou ele é mais previsível? Então, começar a observar essas situações, porque perfeito você não vai encontrar ninguém. Assim como você também é cheia de defeitos. Mas a verdade é que, com muito mais do que você pensar nas qualidades que você quer ter da pessoa do seu lado, com quais defeitos eu quero me relacionar para o resto da minha vida. Então, o marido que eu tenho hoje, ele tem esses e esses defeitos. O namorado que eu tenho hoje tem esses e esses defeitos. Eu consigo me relacionar com esses defeitos para o resto da minha vida? Se sim, ótimo. Se não,
vale repensar a rota. E aqui eu não estou dizendo para se separar. Repensar a rota é você trabalhar essas questões dentro de você. Você mudar a sua mentalidade. Então, toda vez que a mulher pausa antes de agir, respira conscientemente, escolhe não agir no impulso, se acolhe em vez de se criticar, ela está criando uma nova trilha neural através da repetição. Eu achei que eu não tinha falado sobre isso. Então, assim, o cérebro tudo aquilo, eu já trouxe isso para vocês, todas as experiências que nós temos, eles vão criando um caminho neural dentro do nosso cérebro. Então, todas as vezes que a gente vai, sabe uma estrada, sabe um pique dentro do mato, todas as vezes que você vai passar por aquele pique dentro do mato, ele vai criar uma estradinha, né? E você vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ele vai criar aquela estradinha. Até que chega um ponto que aquilo é conhecido e você faz aquilo com tranquilidade. Você não precisa cortar galho, você não precisa tirar ali a capoeira, enfim. Você fez repetidas vezes aquele caminho e está limpo, está aberto, você vai passar ali. Quando você quer passar por um outro lugar, você precisa abrir novamente a picada, cortar galho, tirar mato, tirar, né, enfim, capim, todas as coisas para você criar um novo caminho. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. Todas as vezes que nós passamos por uma nova experiência, cria-se um novo caminho neural. Só que para esse caminho neural ficar ali limpinho, né, que nem uma estradinha, nós precisamos fazer repetidas vezes. Então, assim, não adianta você, vamos pegar um exemplo bem prático, não adianta você ir 1 ou 2 vezes na academia e achar que aquilo é um hábito, e não é. Você vai ter que fazer repetidas vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, para aquilo se tornar hábito. Talvez durante esse período tu não vai, por exemplo, você se propôs a ir 5 dias, 5 vezes na semana na academia. Talvez vai ter períodos que você vai conseguir 3 vezes, 1 vez, 2 vezes, mas você está indo, entendeu? Você está ali, porque o hábito não é que você tem que fazer todos os dias a mesma coisa, mas quando você deixar de fazer, você conseguir se reorganizar para voltar a fazer o quanto antes possível. É a mesma coisa você ter o hábito da leitura, né? Você achou ali, você leu 1 ou 2 páginas ali do livro, 2, 3 dias. Leu 10 páginas do livro em uma semana, você ficou 1 mês sem ler. Você não tem o hábito da leitura. Você leu aqueles dias. Agora, o hábito da leitura eu leio meia página hoje, meia amanhã, 1 depois de amanhã e assim sucessivamente. Eu vou lendo, até que 2, 3, 4, 5 meses eu tenho o hábito da leitura. Por quê? Porque eu estou criando um novo caminho neural. E é a mesma coisa aqui. Quando eu começo a pausar antes de agir, pensar antes de agir, respirar antes de falar, não escolher no impulso, né? Não agir no impulso, aquela reatividade, como veio, foi, entende? Se acolher em vez de criticar. Eu preciso fazer isso repetidas vezes para o meu cérebro entender isso como um hábito, né? E falando um pouquinho sobre regulação emocional e aprendendo a acalmar o sistema nervoso. Então, para você saberem, regulação emocional é a capacidade de reconhecer, acolher e estabilizar as próprias emoções sem reagir de forma impulsiva. Acreditamos que maturidade emocional é não sentir emoções intensas. A verdade é que maturidade emocional é não ser dominado por aquilo que se sente, ou seja, regulação emocional é você reconhecer, acolher e estabilizar as próprias emoções. Gente, a gente vai sentir emoções, porque nós somos humanos. Nós vamos chorar, nós vamos brigar,
nós vamos sentir medo, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir culpadas. Não tem como não sentir tudo isso, porque as emoções são inerentes do ser humano. E quando muitas pessoas falam, você tem que ter maturidade, você tem que ser uma mulher madura. Mas isso não quer dizer que você não vai sentir as coisas. Mas eu sinto, eu acolho e eu não me deixo dominar por aquela situação. Eu senti muita raiva, aconteceu uma situação e eu fiquei pula da vida. Eu senti muita raiva daquela pessoa, eu senti muita raiva daquela situação. Entendeu? Porque acontece, porque sim, nós vamos passar por isso. Agora, a maturidade eu não me deixo dominar por aquilo lá. Eu acolho aquela raiva, sabe? Eu acolho aquilo dentro de mim, eu entendo por que eu senti raiva, quais outros momentos que eu senti raiva dentro de mim, eu posso até, sabe, explodir, mas eu não deixo aquilo dominar. Isso é ter maturidade emocional. Eu não saio brigando com todo mundo, eu não saio batendo a porta, eu não saio falando coisas que eu não deveria falar para as pessoas que não tem nada a ver. Porque tem muitas pessoas assim que brigam com o marido, ou aconteceu alguma situação difícil no trabalho, ou enfim, sentem raiva de alguma coisa, elas descontam em pessoas que não têm nada a ver. Isso sim é imaturidade. É você descontar em pessoas que não têm nada a ver com a tua situação. É você ficar batendo porta, é você gritar, é você xingar, é você bater, é você quebrar coisa, entende? É você ir nas redes sociais e falar um monte de coisa, entendeu? Não que você não possa expor certas situações, mas tudo com cautela, entendeu? Porque isso sim é maturidade emocional. Agora, maturidade emocional, sim. Você precisa e você deve sentir aquilo, que seja culpa, seja medo, seja raiva, né? Mas você não pode deixar se descontrolar ou aquilo domine você. Então, quando uma emoção surge, o cérebro ativa automaticamente o sistema de alerta. A amígdala cerebral entra em ação e envia sinais de perigo para todo o corpo e surge uma urgência interna de agir imediatamente. Por isso que em momentos de medo ou insegurança podemos enviar mensagens impulsivas, cobrar respostas, imaginar cenários negativos, sentir uma necessidade urgente de resolver tudo aquilo num instante. E mulher gosta disso. Então, para pensar na tua vida, no teu relacionamento, quando você briga lá com teu marido, com teu namorado, com teu parceiro, como é que você reage? Você já quer resposta, já fica cobrando as coisas, já pensa mil e uma hipóteses, coisas negativas, porque ele me traiu, porque ele mentiu para mim, porque ele falou isso, porque falou aquilo. Ou senão, se ele vai para algum lugar, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com ele? Vai dar algum acidente? Será que ele vai chegar bem? O que é resolver todas as coisas na hora, para ontem, aquela coisa assim que tem que ser rapidão, rapidão. Ou uma pessoa mandou uma mensagem ali para você no celular, e aí você nem leu direito a mensagem, já respondeu. E depois pensou, meu Deus, por que eu fui responder essa mensagem? Eu não devia ter falado desse jeito, eu não deveria ter respondido desse jeito. Vocês já passaram por essa situação? Por quê? Porque teve medo, teve insegurança. Porque a amígdala cerebral, ela enviou sinais de perigo para todo o seu corpo. E aí você sentiu essa necessidade de agir imediatamente. Por quê? Você passou, agora eu quero que vocês entendam a seguinte situação, para vocês entenderem como isso funciona na prática. Você nasceu, você cresceu, foi vivendo ali dentro da tua família, com os teus pais, teus avós, teus primos, teus tios, teus irmãos, enfim, todo ali teu sistema familiar. Depois você foi para a escola, vida acontecendo, você teve amiguinhos, né? Foi ali para a pré-adolescência. Todo esse período você passou por experiências. Experiências boas e experiências não tão boas. Experiências de rejeição, de medo, de abandono,
de culpa, de raiva, de insegurança, de traição, de humilhação, de injustiça, de indiferença. Enfim, você foi passando por várias situações. Isso tudo foi criando caminhos neurais no teu cérebro. E essas marcas ficaram armazenadas no seu corpo. Lembra no início da aula? O cérebro, ele vai fazer as coisas por sobrevivência, para te proteger. Não é para você ser feliz. É para te proteger. Então, na tua vida adulta, hoje, dentro do teu relacionamento amoroso, ou lá no seu ambiente de trabalho, ou com os seus filhos, ou até mesmo com os seus pais, ou com os seus irmãos, ou com as suas amigas, enfim, né? N situações, você passou por uma situação de rejeição. A amígdala enviou um sinal de perigo para o teu corpo. Ativou uma ferida de rejeição. Aí você acaba tendo uma reação, entendeu? Você tem uma reação àquela ferida de rejeição que a amígdala ativou o perigo. Daí você vai enviar uma mensagem, ou você vai cobrar respostas, ou você vai imaginar cenários negativos, ou você vai brigar, ou você vai chorar, enfim. A tua reação pode ser a mais diversa possível. Você vai se sentir rejeitada, né? Aconteceu alguma outra situação com uma outra pessoa, então, seja com seu marido, com o seu namorado, com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, enfim. Ativou insegurança. Ativou insegurança no seu corpo. A amígdala cerebral vai enviar um sinal de perigo. Você vai ter outra reação ligada à insegurança. E assim sucessivamente. Vocês estão entendendo como funciona a dinâmica? Você passa por experiências ao longo da sua vida, ficam armazenadas no seu cérebro e também no seu corpo. Quando na sua vida adulta você passa por experiências parecidas, mesmo que sejam pessoas diferentes, e pode ser que a situação não é igual, mas ela vai ativar ou aquela rejeição, aquele abandono, aquela insegurança, ou aquele medo, enfim, aquelas experiências não tão boas que você viveu lá atrás na tua vida, vai disparar o sinal de alerta de perigo, seu corpo vai entender como perigo e você vai ter uma reação em cima disso. E aí, muitas vezes, você não consegue explicar ou entender a reação. Pega dentro do relacionamento amoroso, né? Aconteceu uma briga, você se sentiu humilhado, né? Você brigou ali com seu parceiro, você se sentiu humilhado. Ativou a ferida da humilhação. Ativou algo no teu corpo que você se sentiu humilhada. A amígdala vai disparar esse perigo e você vai ter uma reação sobre essa humilhação. Passado uns minutos ou um tempo, você vai pensar, putz, por que eu fiz isso? Por que eu falei dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Por quê? Porque você agiu no impulso, porque ativou esse gatilho em você. E você só reagiu. Por quê? Porque você não tem maturidade emocional. Você tem imaturidade. Vocês percebem como funciona a situação? Então, regulação emocional é justamente o processo de acalmar o sistema nervoso, permitindo que a parte racional volte a funcionar e que possamos responder à situação com mais consciência. Mais uma vez, isso não significa reprimir as emoções. Significa aprender a sentir sem perder o centro. Mais uma vez, nós precisamos e devemos sentir aquilo que nós estamos sentindo. Medo, dor, raiva, angústia, ansiedade, enfim,
rejeição, humilhação, abandono. Nós precisamos sentir e acolher esses sentimentos, mas nós não podemos reprimir. Jamais podemos reprimir, porque toda emoção reprimida, ela vai ser transformada em doença. Mais uma vez, toda emoção reprimida vai ser transformada em doença. Doenças autoimunes, câncer, depressão. Então, tudo isso pode acontecer. Então, a gente precisa regular o nosso cérebro. E com prática e repetição, o cérebro aprende novos caminhos de resposta. Aos poucos, aquilo que antes gerava desespero passa a ser vivido com mais estabilidade interna. Olha aqui o início da frase, com prática e repetição. Tudo nós precisamos praticar e repetir. Eu dei o exemplo antes da leitura, da atividade física, mas muitas vezes quem passa por autoconhecimento ou começa a estudar, ler, que nem vocês que estão, né, aqui agora, vocês acham que talvez fazendo uma meditação vai resolver o problema de vocês. Muitas vezes vocês têm que fazer isso muitas vezes. Ou vocês acham que talvez sentar de manhã ali ou durante o dia vocês orarem uma vez vai resolver. Não vai. Você precisa praticar e repetir. Então, a regulação emocional é um dos pilares da autonomia emocional, porque ela permite que a pessoa não dependa exclusivamente do outro para se sentir segura. Quando eu tenho a minha regulação, o meu emocional está regulado, através da repetição, através da prática, eu tenho autonomia, eu não dependo do outro. Tem a teoria do velcro, né? Sabe aquele velcro? Ele só gruda numa superfície que é aderente a ele, né? O velcro não vai colar num livro, numa mesa, num papel, ou aqui no vidro, por exemplo. Ele vai colar numa outra superfície. E é a mesma coisa. As nossas emoções. Elas só vão colar na gente quando existe dentro de nós alguma situação que precisa ser resolvida. Por exemplo, o outro falou que, sei lá, que eu não sou competente, ou que eu não sou uma boa mãe. Se tocou em mim, é porque dentro de mim não acredita que eu não sou competente, que eu não sou uma boa mãe. Agora o outro pode falar o que ele bem entender. Se eu acho que eu sou uma boa mãe, que eu estou fazendo o meu papel, mesmo que eu falhe, mesmo que eu erro, o outro pode falar o que quer de mim. Eu sei que eu sou uma boa mãe, eu sei que eu sou competente naquilo que eu faço, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou linda, que eu sou maravilhosa. O outro pode falar o que quiser. Agora, quando eu não me enxergo dessa forma, quando eu não aprendi a me enxergar dessa forma, seja porque lá atrás eu não tive a validação e o amor que eu achava que eu poderia ter ganhado, eu vou depender exclusivamente da segurança do outro e da opinião do outro. É ali que entra a autoestima e é aí que entra a dependência emocional. Porque quando eu dependo sempre da opinião do outro, da validação do outro, do humor do outro, para mim estar bem, para mim fazer as coisas, eu sou dependente daquela pessoa. E eu já trouxe, eu acho, isso para vocês. Quando eu acordo de manhã e eu penso, nossa, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou, sei lá, fazer exercício físico, hoje eu vou ler, hoje eu vou limpar a casa, hoje eu vou organizar o guarda-roupa, hoje eu vou trabalhar desta forma. E eu acordei, passou 15 minutos, briguei com o filho não quis acordar para ir na escola, me desentendi com o marido,
ou aconteceu alguma situação na minha família, ou a minha sogra me incomodou, enfim, alguma situação ali que me desestabilizou, acabou o dia. Eu não faço mais aquilo que eu me propus a fazer, seja atividade física, seja ler um livro, seja limpar a casa, seja arrumar uma gaveta, seja ir trabalhar como eu queria ter ido trabalhar, seja me arrumar, botar uma roupa legal, passar um batom. Para mim, o dia acabou ali. Eu fico com mau humor, eu me estresso por qualquer coisinha no trabalho, nem a comida eu não consigo fazer direito, eu não penso em mais nada. Por quê? Porque eu dependo emocionalmente daquela pessoa. Eu dependo exclusivamente do humor, da segurança e do emocional daquela pessoa. Então, reflitam isso, na vida de vocês. Então, eu quero trazer para vocês agora uma pequena meditação, que é uma técnica de acolhimento corporal. Então, quando as emoções elas surgem, o corpo entra em estado de alerta. Nesses momentos, pensar positivo, racionalizar não funciona. Aconteceu alguma situação, pensa positivo, tenta raciocinar, você não vai conseguir. Por quê? Porque o teu corpo está em estado de alerta, está em hipervigilância, está em estado de ativação. Você não vai conseguir raciocinar ou pensar positivo diante de uma situação que teu corpo está em alerta e você está hipervigilante. Então, quando o corpo recebe sinais de segurança, o cérebro também começa a desacelerar. E uma meditação simples, uma técnica corporal muito simples é essa e você pode estar fazendo todos os dias. Então, agora eu quero convidar vocês a fechar os olhos, a sentar confortavelmente na cadeira, descruzar os pés, os braços, colocar a planta dos seus pés bem no chão. Eu quero que vocês coloquem uma mão sobre o coração e a outra sobre o abdômen. E eu quero que vocês deixem o ar entrar pelo nariz, bem profundo, e solte o ar pela boca. 4 vezes. Inspira profundamente e solta o ar pela boca. Mais uma vez. Inspira e solta o ar pela boca. Terceira vez. Inspira. Deixa o ar chegar lá nos pulmões. E solte o ar pela boca. Mais uma vez. Uma última vez. Inspira bem profundamente. E solta o ar pela boca. Vai continuar respirando. E enquanto você respira, eu quero que você diga internamente para você: eu posso me acolher neste momento. Eu estou segura agora. Repete mais uma vez. Eu posso me acolher nesse momento. Eu estou segura agora. Inspira mais uma vez. Solta o ar pela boca. E eu quero que você perceba, fazendo essa pequena técnica corporal, o que mudou no seu corpo. De quando você começou para agora quando você terminou. Existe alguma mudança na respiração? Você está respirando mais devagar? O teu corpo está menos tenso ou menos ansioso? Como o teu corpo está se sentindo?
Você está mais calma, mais tranquila, ou você ainda continua agitada? Os teus pensamentos, você conseguiu frear um pouquinho esses pensamentos acelerados, pausar um pouquinho ou deixar de pensar? Respira mais uma vez. Vai sentindo o seu corpo, a sua respiração. Vai sentindo o toque da sua mão no seu peito, no seu coração e no seu abdômen. E você pode abrir os olhos agora. Essa técnica, ela é muito importante quando o teu corpo entra em estado de alerta. Quando você passa por uma situação e você entra em alerta. Você pode fazer essa técnica. Mesmo passou por uma situação, aconteceu alguma coisa, a gente não para, a gente reage, porque a gente aprendeu a reagir. Mas 1 minuto, 2 minutos, respira, respirar, sentir, botar a mão no peito, no abdômen. Se você está num lugar que você não pode fazer isso, simplesmente fecha os olhos e respira bem profundamente. Faça ali uma sequência de 3, 4, 5, 6 respirações bem profundas. E só depois você fala, você reage. Porque quando você faz isso, você manda uma mensagem para o teu cérebro de desaceleração. Essa é uma técnica que você pode fazer todos os dias. Mesmo que não aconteceu nada, mas para você aprender a regular as suas emoções. Então, amor saudável não ativa pânico constante. Ao longo da vida, aprendemos a associar amor com intensidade emocional. Ah, eu tenho ciúmes porque eu amo. Eu sou intensa porque eu amo. Eu cobro porque eu amo. Eu vigio porque eu amo. Quando o relacionamento traz ansiedade, insegurança, medo constante de perder, é comum interpretar esses sentimentos como prova de amor. Aí eu tenho medo de perder essa pessoa, por isso que eu cobro, por isso que eu me submeto, por isso que muitas vezes eu me desrespeito, porque eu não quero perder essa pessoa. A pessoa está me cobrando, a pessoa está me vigiando, não que não possa, não que eu não possa olhar o celular da pessoa, não é sobre isso. Mas sabe, seguido assim, vigiando a pessoa, sentindo insegura. Esse relacionamento me traz ansiedade, traz insegurança. Ah, eu sou inseguro, eu te cobro, eu tenho ciúme porque eu gosto de você, não. Isso não é amor saudável. Isso não é amor. É qualquer coisa, menos amor. Ciúme, cobrança, insegurança, medo, desrespeito, brincadeiras de mau gosto. Não é amor. Você está sempre em pânico, você está sempre insegura, você está sempre ansiosa, você está sempre pisando em ovos, você não sabe como agir, você não sabe o que falar, como falar, você não sabe da reação da pessoa, você não sabe o humor da pessoa, está sempre oscilando. Isso não é amor. Do ponto de vista emocional e neurobiológico, amor e pânico não pertencem ao mesmo lugar interno. O pânico emocional surge quando o sistema nervoso percebe ameaça. Então, quando você se sentir ameaçada, você entra em pânico. Por que você se sente ameaçada? Porque esse relacionamento, ele ativa situações que lá atrás você também se sentiu ameaçada. Perceba que não é o teu relacionamento amoroso. Você precisa olhar lá atrás para as tuas raízes. Ele só está ativando esse pânico emocional, porque o teu cérebro está entendendo isso como uma ameaça.
E amor e pânico não pertencem ao mesmo lugar. Não tem como você se relacionar e dizer que você ama uma pessoa ou a pessoa te ama quando ela ativa tudo isso que eu te falei. Porque isso não é amor. Não pertencem ao mesmo lugar interno. Então, quando uma relação ativa esse estado repetidamente, muitas vezes não estamos apenas diante de um vínculo amoroso, mas de memórias emocionais antigas sendo reativadas. Lembre-se, de novo, eu vou atrair uma pessoa para minha vida de acordo com os modelos e os padrões que eu aprendi, de acordo com as memórias emocionais que eu tenho armazenadas dentro de mim. Eu só vou atrair uma pessoa diferente para minha vida quando eu começar a ressignificar os padrões e as memórias e as crenças que tem dentro de mim. Caso contrário, eu só vou mudar a pessoa, mas o padrão vai seguir o mesmo. Por isso que tem muitas mulheres que dizem: homem é tudo igual, só muda de endereço. Não é que homem é tudo igual e só muda de endereço. É que essa mulher tem o mesmo padrão e ela atrai o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de homem que vai ativar essas memórias emocionais. E não adianta ela se separar e não olhar para o seu emocional. Ela vai se separar, ela vai atrair, vai pegar um outro relacionamento que vai ativar esses mesmos gatilhos nela. Talvez de uma forma um pouco diferente, mas vai ativar. Então, o corpo reage ao presente com emoções que muitas vezes pertencem ao passado. O cérebro ele não sabe o que é passado, presente e futuro. No cérebro não existe passado, presente e futuro. Só que o corpo ele vai reagir de acordo com as emoções, com as memórias que nós temos, com os caminhos neurais que nós desenvolvemos dentro do cérebro. E através das experiências, das situações que nós passamos no dia a dia, essas memórias elas vão sendo reativadas. Com pessoas diferentes vão ativar essas mesmas memórias. Então, quando dentro do relacionamento existe muita ansiedade, distanciamento, silêncio, conflito, isso geralmente é o eco de experiências anteriores que trazem medo de rejeição, abandono ou instabilidade emocional. E é a dependência emocional, gente. Então, lá no início, né, o tema do nosso encontro hoje é apego e dependência emocional. Por que eu me apego tanto? Por quê? Porque eu tenho experiências anteriores que trazem tudo isso dentro de mim. Então, o sofrimento ele não está ligado à pessoa com quem nós nos relacionamos. Eu sinto distanciamento, silêncio, eu brigo, eu tenho ansiedade. Não é por causa do meu parceiro, do meu namorado, ou do meu marido, ou da minha mãe, ou do meu filho, ou da minha colega de trabalho. Não. A pessoa, ela traz tudo isso para você. Mas elas são experiências de acordo com a minha história, de acordo com aquilo que eu carrego de experiências e de padrões. Então, o amor saudável não elimina completamente o medo ou a vulnerabilidade, porque amar sempre envolve algum nível de exposição emocional. No entanto, um vínculo saudável tende a trazer mais estabilidade do que ameaça, mais paz do que tensão constante. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é: vamos lá. Amor saudável não quer dizer que você não vai, talvez, ter algum nível de estresse, ou que você não vai ter algum conflito, ou que talvez você não vai se sentir culpado, ou não vai se sentir com medo, ou talvez ou você não vai ter conversa difícil, sim. Amor saudável vai ter que ter tudo isso. Só que esse vínculo saudável, ele vai trazer mais estabilidade do que ameaça.
vai trazer mais paz do que tensão. E aí a pergunta é, dentro do relacionamento de vocês hoje, sim, existe conflito, brigas, discussões, né? Dentro de uma normalidade, né? Que eu quero trazer com você. Existe talvez uma vulnerabilidade, um medo, né? Mas esse meu relacionamento, ele é mais estável ou ele me traz mais ameaça? Ele me traz mais paz ou eu tô sempre tenso? Tô sempre pisando em ovos? Tô sempre me sentindo angustiada? Tenho sempre medo de falar as coisas. Ou eu falo, ele entende, a gente resolve, ou se não entende, a gente chega num meio termo. Como que é esse relacionamento? Porque se ele te traz mais ameaça, mais tensão, muito provavelmente você não está vivendo um relacionamento saudável. Você está vivendo um nível de dependência emocional. Lembre-se, mais uma vez, amor saudável não elimina o medo ou a vulnerabilidade. Porque nós somos humanos, nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós somos diferentes, nós operamos diferentes. Mas como é esse relacionamento? Então, vale a reflexão para vocês olhar para o relacionamento. E se dentro do relacionamento de vocês tá ok, tá tudo ótimo, o que está me incomodando? Será que o relacionamento com a minha mãe está me incomodando? Como é que é o meu relacionamento com a minha mãe? Ah, meu relacionamento com os meus filhos me incomoda, ou com uma filha, ou com um filho. Como é que é esse meu relacionamento? Como eu me sinto? Ou lá com uma colega de trabalho. Então, assim, fazer essa reflexão. Então, quando aprendemos a reconhecer a diferença entre amor e ativação emocional, começamos a nos libertar de padrões que confundem sofrimento com profundidade. Ah, eu sou muito profunda, eu sou muito intensa, eu cobro, eu tenho ciúmes porque não sei o quê. Não, isso não é amor. Então, aquilo que você está vivendo, o relacionamento que você vive hoje, a situação que você vive hoje, é amor mesmo? Ou está ativando alguma memória emocional aqui? Porque amor não é um lugar de alerta constante. Amor é um lugar de segurança. Porque quando eu estou sempre em alerta, quando eu estou sempre com medo, quando eu estou sempre me sentindo culpada, quando eu estou sempre me sentindo desrespeitada, quando eu estou sempre vigilando, ou quando, assim, eu tô sempre no mundo da lua, me desligando, assim, ó, sabe? Eu não tô nem aí, tanto fez como tanto faz. Isso não é um lugar de amor. É um lugar de apego e dependência emocional. Então, a atividade para a semana, tá? Eu vou disponibilizar o PDF amanhã para vocês aí, lá no grupo. E eu quero que vocês respondem estas seguintes perguntas. Pense no seu relacionamento que você está vivendo hoje, ou talvez em relacionamentos que você viveu lá atrás, que marcaram a sua vida, que marcaram a sua história. E responda: eu me sentia segura nessa relação ou frequentemente em estado de alerta? Como eu me sentia dentro desse relacionamento? Eu conseguia ser quem eu era ou eu precisava me adaptar constantemente para não perder o vínculo? Pode fazer do relacionamento que você está hoje, como também você pode fazer de relacionamentos que você já viveu. Eu sentia paz na presença dessa pessoa ou eu vivia em expectativa e ansiedade? Lembre-se, gente, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de expectativa, um pouquinho de medo, talvez, é normal. Mas eu estava sempre nessa situação ou eu sentia mais paz? Ou assim, eu sabe assim, quando você está do lado de uma pessoa que você não se sente bem, que você tem medo de pegar o celular, que você tem medo de abrir uma mensagem porque a pessoa vai ter que cobrar, ou você tem medo de falar alguma coisa, ou você assim, ó, deixa o teu telefone lá num canto, porque Deus do céu, a pessoa vê que você está com o telefone, ou você botar uma roupa que você até se sente bem, não estou falando sobre vulgaridade, de uma roupa ali toda degotada, curta, enfim, né? Mas a pessoa estava sempre te cobrando. Por que vai usar isso? Porque não sei o quê, né? Então, como é que você se sente ao lado dessa pessoa?
Quando eu lembro dessa relação, meu corpo relaxa, ou ele se contrai de medo, ele chega a tremer. Eu sentia tranquilidade ou tensão constante? Escreva, então responde, né, essas perguntas, tira um tempo, assista novamente a aula, leia o PDF, responda essas perguntas. E depois de você responder essas perguntas, escreva sobre o tipo de amor que você deseja construir daqui para frente. Mesmo que você esteja num relacionamento, eu quero que você escreva o tipo de amor que você deseja, o tipo de relacionamento que você quer construir daqui para frente. Porque por mais que você está num relacionamento, e talvez você está num relacionamento legal, um relacionamento bacana, um relacionamento saudável, você já construiu a sua família, você já tem filhos, mas sempre o relacionamento ele pode melhorar ainda mais. O relacionamento ele não é perfeito a ponto de não melhorar mais. Sempre nós podemos melhorar. E se vocês estão aqui, vocês querem melhorar como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa. E se vocês vão melhorar tudo isso, automaticamente a sua família vai melhorar também. Então começa escrevendo: um relacionamento saudável para mim é um lugar onde eu possa, e aí vocês escrevem tudo aquilo que vocês querem dentro do relacionamento. Mas lembre-se, vocês só vão ter esse tipo de relacionamento quando vocês se tornarem essa pessoa. Ah, eu quero um relacionamento onde ele me trate bem, onde ele me respeita. Ok, ótimo. Mas se você se trata bem, você se respeita. Ah, eu quero um relacionamento onde ele me prioriza, tá? E você se prioriza? Ou você deixa as suas coisas em último lugar? Perceba? Coloque o relacionamento, sim. E assim, use sua imaginação para o relacionamento que você quer. Mas depois que você fizer essa carta, esse texto, leia e veja o que você pode fazer para você ter esse relacionamento, seja atrair um novo relacionamento, né? Ou você mudar a ponto dessa pessoa ou teu relacionamento mudar aos poucos para estar de acordo com aquilo que você quer. Né? Deixa eu deixar aqui de... eu queria parar de compartilhar. Ah, consegui. Então, respondam essas questões sobre os relacionamentos que vocês tiveram, né? Ou até mesmo o relacionamento que você tem hoje. Faça essa carta, tá? Esse texto, enfim, que você quer chamar. Coloque ali no seu caderno da mentoria. Eu vou mandar o PDF amanhã da aula. Se eu conseguir também, amanhã eu envio a gravação da aula aqui também. Assistam, reassistam a aula, façam atividade. Se vocês não conseguiram ainda fazer atividade, né, e assistir as outras aulas, por favor, façam, porque vocês veem que cada vez tem mais coisas, né? Semana passada eu não dei essa aula, né, porque tinha compromisso e tudo mais, mas também, como eu coloquei lá no grupo, não adianta eu estar vindo, dando coisas, informações, conhecimento para vocês trazer coisas e vocês não conseguirem aplicar. Porque realmente eu quero que vocês cresçam, que vocês evoluem, que vocês se desenvolvam, que vocês, né, fortaleçam a autoestima de vocês, vivam relacionamentos saudáveis, relacionamentos bacanas, né? Então, assistam às aulas, reassistam também, voltem a fazer os exercícios e nos vemos semana que vem. Um grande beijo a todas vocês, fiquem com Deus, ótima semana.